Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para denegrir, nem para falar mal de ninguém, não estamos aqui para fazer proselitismo religioso, não queremos ser melhor do que ninguém. Os nossos motivos e objetivos é transmitir para vocês a palavra na sua íntegra, na sua totalidade. Levar a verdade até seu lar agora mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos ver mais uma porção desta verdade. Nós estamos falando sobre Babilônia, sobre a origem de toda idolatria. Gênesis capítulo 11. E em algumas programações nós já falamos que Babilônia se encontra no começo da Bíblia, aqui, Gênesis 11, quando eles se reuniram na planície de Sinar e queriam construir uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até o céu para que eles se tornassem famosos, conhecidos. Se viesse outro dilúvio, ele se salvaria sem a ajuda de Deus, mas isto terminou em confusão. São esforços humanos. O homem tenta com seus esforços humanos um meio de escape de salvação. E hoje, o maior meio de escape que o homem tenta com seus esforços é através da religião. Se esconder através de uma religião. E saiba que o pior espírito que existe é o espírito religioso. Pessoas dentro da igreja carregando a Bíblia, mas estão perdidos. Não sabe amar, não sabe perdoar, não vive para Cristo, carrega a Bíblia, mas não vive o conteúdo dela. Carrega a Bíblia e transgride aquele livro que ele está carregando. Então, Babilônia no começo da Bíblia, Babilônia no meio da Bíblia, com Nabucodonosor e seu filho posterior que acabou sendo tomado o reino dele, e Babilônia no final da Bíblia, Apocalipse 17, a Igreja Católica, a mãe das prostituição e das abominações da terra. Estou falando no sentido espiritual. Observe, o protestantismo é um produto do catolicismo. As igrejas protestantes nada mais são do que um produto do catolicismo. Elas são as abominações da terra. Nós já falamos no programa passado sobre isto. Mas hoje eu quero frisar o seguinte, Babilônia terminou com línguas. E nós estamos vendo isso hoje. Vamos entender isso claramente. As 3 Babilônias, elas vão terminar com línguas. Observe só, vamos ler aqui a palavra para fixarmos a nossa base. Olha só. Eu quero ler com vocês Gênesis 11, a partir do 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é o começo, isto é o que começam a fazer, e agora não haverá mais restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome de Babel,
porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face da terra. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Babilônia, ela termina em confusão, termina em línguas, porque o Senhor confundiu a linguagem, confundiu a maneira deles de se comunicar e eles não conseguiram mais edificar. Quando um pedia para o outro o tijolo, o outro trazia o martelo e aquele outro via como uma afronta e eles começaram a brigar entre si e se espatifaram e se espalharam, porque Deus confundiu a maneira deles se comunicar. Eu venho falando isso aí, que batista não se comunica com assembleiano, assembleiano com congregacional, congregacional com adventista, com a católica e assim vai, porque eles não têm a mesma linguagem. Isto é confusão, isto é prenúncio do fim. Vai terminar em confusão, vai terminar em línguas. Aí nós vemos também dentro desses movimentos as línguas sem interpretação. Isso é um prenúncio de Babilônia, de uma confusão, porque a Bíblia diz que havendo o dom de línguas, línguas é um dom. E deve ser falado quando houver interpretação. Não havendo, fique calado na igreja. Mas a balbúrdia que a gente vê aí nesses movimentos neopentecostal é gente falando tal. Eu não quero ridicularizar, eu sei que isso é um dom e os dons de Deus encontram seus lugares e nós vamos falar sobre isso, línguas aqui sem interpretação. Vamos explicar que dons e vocações são dados sem arrependimento. Eu não quero ridicularizar ninguém, mas e ninguém entende nada e diz que é o Espírito Santo que está falando na igreja. Pode ser outro Espírito, mas o Espírito Santo não. Lembre-se que Lúcifer era um anjo e ele conhece a língua dos anjos. Observe, ele pode imitar qualquer língua que você imaginar. Lúcifer, o diabo hoje, o adversário, pode fazer isto. Mas isto é um prenúncio do fim. Vamos lá. Então a primeira Babilônia terminou com o quê? Com confusão. Deus confundiu a linguagem deles. Eles não tinham mais a maneira de se comunicar, então se espatifaram sobre a terra. Gente, o que nós estamos vendo hoje, eu não vou aqui tapar o sol com a peneira, não. Veja, o que nós estamos vendo é na mensagem. William Branham trouxe uma mensagem perfeita, maravilhosa, mas os homens fizeram uma confusão. Principalmente esses homens velhos da mensagem fizeram uma confusão generalizada. Um diz que a vinda de Cristo é naquela nuvem, o outro diz que fala dos trovões, e o outro diz que o novo nome de Deus é Branham, e o outro diz que o William Branham vai ressuscitar isoladamente, e a doutrina da dualidade. E aí você tem pastores divorciados nos púlpitos pregando. Você tem pastores ricos, milionários. Isso é uma confusão. William Branham nunca pregou isto. Pastores pegando os dízimos para viajar para Dubai, Grécia, Paris, Israel, Roma. Esta nunca foi a linguagem do irmão Branham, mas isso é uma confusão. Isto é o prenúncio do fim. O apóstolo Paulo diz: é necessário que haja facções entre vós para que seja manifestado aqueles que são verdadeiros. Os verdadeiros estão no centro. Eles estão pregando aquilo que o irmão Branham ensinou, fazendo como o irmão Branham ensinou. Aí nós temos um pastor nicolaísmo, as profundezas de Satanás dentro da igreja da mensagem, um pastor com 10 igrejas. Ora, isso não existe. Um pastor enviando o outro para o campo, não existe isso de um pastor enviar outro para o campo. Isso é nicolaísmo. O irmão Branham disse: pastor é a maior autoridade local, ele não tem outro por cima dele. É nicolaísmo. Vamos lá.
É a confusão, gente. A maneira deles se comunicar já não existe mais. Eles deixaram a mensagem do profeta, porque a maneira de se comunicar seria a mensagem do profeta, que é a revelação das Escrituras. Mas deixando isto, eles não sabem mais se comunicar. O povo não sabe mais para onde ir, vendo os pastores e as mulheres dos pastores, a mulher do pastor toda chique, os pastores ricos, milionários e o povo passando necessidade na igreja. Isto não é linguagem do irmão Brana. O irmão Brana pregou a mensagem correta, mas os homens que encabeçam essa mensagem se desviaram do que o irmão Brana ensinou. Vamos lá, não quero fugir aqui do meu tema, são 15 minutos. Observe. Deus desceu, confundiu as línguas e ali eles se espatifaram. Tirou a maneira deles se comunicar, eles se espalharam pelo mundo, se dividiram, está cheio de divisão. É tanta denominação no mundo e dentro da mensagem. As facções, os grupos divididos. Tudo isso por causa de doutrina, porque eles não se alinham com a mensagem do profeta. Veja só. Então veja. Chegamos no meio da Bíblia. Ali está línguas anunciando o prenúncio da Babilônia, ou anunciando a destruição da Babilônia. O prenúncio do fim da Babilônia. Veja. Mene, enquanto eles estavam dentro das muralhas, zombando dos cálices sagrados de Deus, Belsazar com seu povo, ridicularizando dos cálices sagrados, ridicularizando de Deus. Não é isso que o mundo está fazendo, ridicularizando de Deus? A mão veio na parede e escreveu Mene, Tekel, Upassi. Eles não entendiam aquela linguagem. Observe. Mas o profeta veio e interpretou aquilo que estava escrito na parede. A escritura na parede que o profeta pregou era o prenúncio do fim da Babilônia. Babilônia, no meio da Bíblia, estava terminando em línguas. Estava terminando em línguas. Ali estava. O profeta disse, enquanto eles estavam achando que suas muralhas, aquela cidade que eles construíram com jardim suspenso, com um rio no meio da cidade, parecendo, porque Satanás tenta imitar a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, parecendo com a Nova Jerusalém, eles achavam que eram os donos do mundo. Suas muralhas o defendiam. Havia um povo que Deus tinha levantado, o rei Ciro, o rei da Pérsia, e aquele povo desviou o leito do rio e entrou, matou os soldados e arrasou com a Babilônia, porque Deus tinha pré-anunciado Mene, Tekel, Upassi, que contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Então veio as línguas, a escritura na parede, anunciando a destruição da Babilônia. O mesmo quadro nós estamos vendo hoje. O movimento neopentecostal é coisa. Ninguém entende nada. E diz, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo falou. A confusão das linguagens. Denominações e mais denominações, e todos os dias se abre uma denominação e cada um com uma linguagem diferente. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A cada dia que você vai na internet, você vê cada loucura, meu Deus. É gente dizendo que sabe o nome de Deus, é gente dizendo que pegando os livros apócrifos para fazer vídeo. São tantas coisas na internet, tanto engano, porque esta é a era do engano. É tanto engano e surgindo mais, e todos eles dizem que estão com a verdade, que podem interpretar as escrituras e saber até o nome de Deus. Observe. Mas Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus trouxe um profeta para revelar a sua palavra. Se chama William Marion Branham. Eu fico com esta mensagem, der no que der. Eu não sou fanático. Eu recebo um profeta na qualidade de profeta para eu receber o galardão de um profeta. Mas eu fico com a mensagem que o profeta ensinou porque é a Bíblia revelada. Vamos lá. Confusões e mais confusões na internet,
Denominações e mais denominações, cada uma com uma linguagem dizendo que vai entrar no céu. É uma confusão. Onde há confusão, não há edificação. Quando Deus confundiu a linguagem ali em Babel, chamou aquele lugar de Babel, que quer dizer confusão, eles se espalharam, porque não tinha mais como edificar. Vamos lá para a mensagem? Aí está a confusão generalizada. Sabe? Esse negócio aí desse africano aí só surgiu por causa da mazela deste povo da mensagem. Sabe? Pastores se enricando, pastores com doutrinas falsas. Então surgiu isso aí. Surgiu essas coisas. Mas os verdadeiros crentes estão na palavra, estão naquilo que o profeta ensinou. Pastores caindo, sabe? Eu lembro de um que era meu ex-pastor, aí tá casando jovens fornicários, casa divorciado e assim vai, caído. O senhor Rudimar Faria é um pastor caído. Então veja só, é esta condição que nós estamos vendo hoje. Vai terminar nesta confusão, vai terminar em línguas. Mas no Pentecoste, Deus estava dando o pré-anúncio para nós de como seria o seu reino. O Espírito Santo desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. 16 nações entenderam, não tinha confusão ali. Onde Deus está, não existe confusão. Todos viviam de comum acordo na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Não havia confusão. Não havia essas línguas confusas que estão aí. Babilônia termina com línguas. O reino de Deus também começou com línguas. E ali está. Se prepara, porque o fim está aí. Que Deus te abençoe e te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Shalom a todos. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.